Quem gostaria de fazer para nós? Podem se habilitar aí. Quem gostaria? Ninguém? Todo mundo sem força? Perderam toda a energia no feriado? Então, vamos lá. Vamos nos harmonizando, serenando os nossos corações, respirando fundo, nos deixando envolver por esse carinho, por esse amor, por esse afeto que a equipe espiritual desta casa tão querida, que hoje está em festa, nos dois mundos, compartilha conosco nesse exato momento. Que possamos sentir todas essas bênçãos, todas essas irradiações, que elas se transformem ao chegar no nosso corpo físico, em muita saúde, em alívio das nossas dores, de todo mal-estar, alívio das nossas ansiedades, das nossas angústias, que possa iluminar, fortalecer todas as células que percorrem o nosso organismo, que todo o oxigênio, que todo o sangue, todo o ar, toda a água possa purificar, possa ser energizado nesse exato momento, transformando tudo aquilo que nos incomoda em saúde. E que saibamos, Senhor, que cada um desses momentos, desse episódio que tantas vezes nos atormenta, que nos transforma lenta a nossa caminhada, nada mais é que uma grande bênção, uma oportunidade, um chamado para que possamos voltar o nosso sentimento, o nosso pensamento em tua direção. Nosso Senhor Jesus, nos ampare hoje, agora e sempre. Que assim seja. Amém. Já que as considerações são tuas hoje, sobre esse dia tão bonito. Muito obrigada. Eu estou aqui para agradecer, principalmente por por estar presente, né, na vida de todos e permitir que todos estejam presentes na minha vida também, por cada pessoa que contribuiu da sua forma, sempre foi muito bem-vindo cada contribuição, e a gente entende que cada um contribuiu da forma que podia e com o que tinha. Ninguém dá nada que não possua, né? E é um dia muito especial. Desde de manhã passa um filme na nossa cabeça, desde o momento em que ele nasceu nos caminhos de Jesus até hoje. Quantas pessoas passaram por nós, quantas pessoas deixaram um pedaço conosco e levaram um pedaço de nós com elas. E eu acho que toda casa que nasce, ela já nasce com um propósito. A espiritualidade, ela já tem um plano para cada um de nós. E basta a gente se entregar. Eu acho que a fé é isso, a fé é entrega. É uma fé que se entrega, é uma fé que acredita, e todo mundo acreditou em que a gente podia permanecer junto e caminhar junto. Só agradecer. São essas as minhas considerações. E que assim permaneça esse ideal de unir, de auxiliar, de contribuir com o processo evolutivo de cada um de nós na condição de espíritos em aprendizado dioturnamente. Que a casa espírita sirva sempre de
acolhimento, como um grande lar, como ali estivesse uma grande mãe, um grande pai de braços abertos, sempre, a qualquer instante, a nos acolher, a nos abraçar, a nos compreender, a nos puxar as orelhas, né? Que às vezes a gente precisa, que alguém nos dê aquele puxão, como quem diz, volta para a realidade, né? Olha, como diz a, a entidade quando chega, que puxa a mão da gente e diz assim, firma o coco, filho, é bem assim, né? Às vezes a gente precisa firmar mesmo, firmar o pensamento, firmar o propósito, firmar o pé, não por teimosia, mas firmar no propósito da confiança de que nós não estamos sozinhos, que Deus está sempre conosco, e como disse Cristo, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Vós podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais se tiveres a coragem da fé. Então, esse nome desta casa, ele é algo muito inspirador. Nos caminhos de Jesus, o nome por si só já nos faz refletir. Eu não tenho outro caminho a seguir, é o único caminho. São os caminhos de Jesus, nos passos do Mestre, né? Que a gente vai encontrar o esclarecimento, o apoio, o amor, a luz e o remédio salutar para todas as nossas dores, sejam elas físicas, psíquicas, emocionais, espirituais. É nele, no nosso grande mestre, no médico dos médicos, que nós vamos encontrar toda a nossa cura. Que todos nós saibamos caminhar assim, nos caminhos de Jesus, de forma a nos perdermos, né? Neste caminho, de forma positiva, para nos encontrarmos numa grande comunhão no mundo espiritual, na vida eterna que pertence a todos nós. Dito isso, está aberto para alguém que queira dizer alguma coisa sobre esse dia tão legal para vocês, né? Eu gostaria até de complementar que o 5º ano dentro da religião de Umbanda, ele é muito expressivo, né? Porque a gente sempre segue, é claro, os passos do mestre, mas a gente tem a nossa raiz lá na casa do Pai Zélio, que é a tenda espírita Nossa Senhora da Piedade. E no 5º ano de existência da tenda, chegaram seres de grande envergadura para que a Umbanda não sucumbisse aos assédios, né, às obsessões que vieram com toda a força para poder derrubar a tenda, para que a Umbanda não crescesse, não se fortificasse e não se tornasse uma grande árvore frondosa. Então, a gente entende que o 5º ano ele é um ano decisivo para uma casa, para uma espiritualidade, uma egrégora espiritual, não é a egrégora do céu, mas é a egrégora da terra, né? Nós aqui que estamos no meio do mundo. E eu agradeço todos os seres de grande envergadura que vieram este ano nos alicerçar, nos imbuir de boa vontade, nos fortalecer, e agradeço a ti, que foi uma das grandes que chegaram para nos ajudar nesse processo de caminho, né, de fortalecimento. Muito obrigada, Carla. Tenho certeza que a tua chegada nos ajudou e vai nos ajudar muito ainda para que a gente consiga se manter encaminhada. Eu aceito o teu agradecimento desde que tu retire o grande. Deixe só o agradecimento. Eu queria só pedir um favorzinho, se vocês me permitem, pedir para o seu Vilmar deixar junto dele um copinho com água para ele tomar no final da reunião, se a Jaque permitir, que vocês que são os orientadores da casa, um copinho de água filtrada, seu Vilmar. E no final do nosso estudo, o senhor tome um golinho antes de dormir, um pouquinho assim, não precisa ser muito, só para que a espiritualidade possa colocar ali um medicamento para lhe auxiliar nesse processo, tá bom? Tá ótimo, vou fazer sim. Então tá bom. Então vamos lá, pode falar, Rayane. Eu trouxe, na verdade,
até vai caber para hoje, para nossa alegria de conseguir estar levando à frente um trabalho que a gente sabe que não é fácil, né? Despende muito mais energia de motivação e de boa vontade do que qualquer outra coisa mais, e nossos apoiadores que estão aí. E hoje eu estava lendo este livro que meu querido irmão velho me emprestou, e aí achei uma parte de Emmanuel, por Chico, e trouxe para a gente ler. E, coincidentemente, nada é por acaso, como diz meu irmão, cabe muito com o que vocês estavam falando, e eu peguei o trem andando, e aí é um bem pequenininho, mas eu vou ler. Sobre o assunto tão delicado ao aspecto, ouçamos o que o instrutor Emmanuel, de comunicação recebida em 1937 pelo médium Francisco Cândido Xavier, transcreve para nós. Amigos, que a paz de Jesus descanse sobre os vossos corações. Segundo os meus estudos, pude efetivar em companhia de elevados mentores da espiritualidade, posso dizer-vos que, francamente, todas as formas de vida e de natureza que passarão por nós... Espera aí que tem um telefone aqui que não é meu tocando. Vou ler de novo, peraí. Segundo os estudos que pude efetivar em grande companhia de elevados mentores da espiritualidade, posso dizer-vos que, francamente, todas as formas de vida e natureza que passarão por nós estão possuídas de princípios espirituais. E princípios esses que evoluem da alma fragmentária até a racionalidade de nós como homem. A razão da consciência, a noção de si mesmo, constitui nessa a individualidade, a súmula de muitas lutas, de muitas dores, em favor de nossa evolução anímica e psíquica nossa e de todos os seres. Pessoal, esse pedacinho que eu achei tão bonito. Muito pertinente mesmo, né? Esse trecho. Depois, se tu puderes, coloca... Pode deixar. Não, só coloco o capítulo que eu tenho esse livro em PDF, aí eu destaco e coloco lá, até se alguém quiser eu compartilho o livro lá, não tem nenhum problema. Se alguém desejar ler em PDF, eu compartilho lá. Mais alguém? Eduardo está quietinho, agora já se arrumou, pode falar, Eduardo. Então, vamos lá. Se ninguém quer nos dizer mais nada, vamos passar aqui para o nosso... A continuidade. Está todo mundo acompanhando a tela aí? Está aparecendo? Nós tínhamos parado no item 13, né? Da introdução, lá no subitem 14, estávamos... Kardec comenta as questões da terminologia, e aqui vai ser mais rápido, porque é só uma conclusão que ele está fazendo sobre isso. Então, vocês lembram, né, que era sobre isso que ele estava tratando, a questão das terminologias entre os crentes e descrentes, entre aqueles que ficam sempre buscando algo para colocar em descrédito a doutrina que chegava há 165 anos, realizados ontem, né, 18 de abril, 165 anos da doutrina espírita, através do Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857. Então, ele diz assim: tomemos, por exemplo, a definição de alma. Carecendo esse termo de uma acepção invariável, compreende-se que os espíritos, como nós, diverjam na definição que dela deem. Um poderá dizer que é o princípio da vida, outro chamar-lhe centelha anímica, um terceiro afirmar que ela é eterna, que é externa, etc. Tendo todos razão, cada um dos seus pontos de vista. Poder-se-á mesmo crer
que alguns deles professem doutrinas materialistas, e, todavia, não ser assim. Outro tanto acontece relativamente a Deus. Será o princípio de todas as coisas, o Criador do universo, a inteligência suprema, o infinito, o grande espírito, etc., etc. Eu acho que tem algum microfone que está aberto, né? Está captando algum outro som. Ah, eu acho que agora deu. Obrigada. Em definitivo, será sempre Deus. Se temos finalmente a classificação dos espíritos, eles formam uma série ininterrupta, desde o mais ínfimo grau até o grau superior. Vejam que ele diz bem, né? Eles formam uma série ininterrupta. Por que ele diz isso? Porque Deus está sempre criando. Então, não há uma condição assim, bom, Deus criou a população da Terra atualmente, alguém me diz aí, quantos bilhões nós estamos na Terra? Alguém sabe? A gente às vezes nem consegue dizer, né? Porque aquele reloginho da internet que marca lá, aquilo parece que não para, a gente não consegue acompanhar. Mas vamos supor aqui, digamos que sejamos aí, eu vou chutar porque eu não estou nem fazendo conta disso, mas sei lá, nós já estamos em bilhões, né? Não chegamos aos trilhões ainda, eu acho. Estamos em bilhões. Deus não criou assim, por exemplo, 10 bilhões de espírito e parou. Aí morre, vai e volta, morre, vai e volta. Seremos sempre 20 bilhões? Não. Ele não para de criar. Até porque nem sempre nós reencarnamos na Terra. Às vezes nós vamos para planetas de expiações e provas similares à Terra, ou para outros planetas, conforme a necessidade do nosso processo evolutivo e da utilidade que venhamos a ter em outras moradas do Pai. Então, é uma criação eterna, não para nunca, infinita. Por isso que ele diz, a inteligência, o espírito ali, né? A classificação, ela é infinita exatamente por isso. É uma série ininterrupta, porque ele não para nunca de criar. A classificação é, pois, arbitrária. Grupá-los-á em 3 classes, outro em 5, 10 ou 20, à vontade, sem que nenhum esteja em erro. Todas as ciências humanas nos oferecem idênticos exemplos. Cada sábio tem o seu sistema. Os sistemas mudam. A ciência, porém, não muda. Aprende-se a botânica pelo sistema de Linneu, ou pelo de Judicieu, ou pelo de Tournefort. Nem por isso será menos botânica. Lembra que eu ainda comentei aqui na última aula que a rosa será sempre rosa, independente de nós classificarmos em rosas brancas, rosas amarelas, rosas vermelhas, mini rosas, rosa tal, daquela rosa negra, ainda comentei, né, a raríssima rosa negra, que diz que o cheiro é insuportável de ruim, mas ela é rosa. A gente olha, ela parece linda, parece um veludo daquele, mulher que conhece, né, aquele veludo, assim, lisinho, um espetáculo aquilo, mas ela não tem cheiro bom. Então, fiquemos aqui com a nossa rosinha de jardim, aquela bem miudinha, cheia de espinho, que a gente vai tocar, se espeta toda, mas que deixa um perfume, assim, quando a gente passa, quando tem aquelas roseiras que ficam presas naquelas cercas de arames, assim, o perfume que tem, né? Não deixam de ser rosas. Então, as classificações, ele faz essa analogia de uma forma bem simples que a gente consegue entender. Deixemos, consequentemente, de emprestar às coisas de pura convenção mais importância do que merece, para só nos atermos ao que é verdadeiramente importante. E não raro, a reflexão fará se descubra, no que pareça disparate, uma similitude que escapará a um primeiro exame. Então, o que nos importa, na verdade, é a essência, né? E não
a questão de classificação e a capacidade de que nós temos de aprender com cada um destes espíritos. No item 14, ele segue falando, vai dizer assim: passaríamos de longe pela objeção que fazem alguns céticos a propósito das faltas ortográficas que certos espíritos cometem, se ela não oferecesse margem a uma observação essencial. Aí nós vamos lembrar de pequenas diferenças que acontecem quando algumas pessoas dizem assim: eu não concordo que o espírito que vai na casa espírita é o mesmo que vai na Umbanda. Por que que o espírito que vai na Umbanda tem que falar errado? Não é? Ah, zifio, isso. Por que que lá na casa espírita ele não faz isso? Aí nós vamos entrar naquelas questões, muitas vezes, da necessidade de alcançar, tocar o coração daqueles que estão ouvindo. Então, havia essa necessidade desse linguajar para que essa compreensão chegasse àqueles que talvez nunca tivessem a possibilidade de um estudo, de compreender uma fala melhor. Então, aquele preto velho que não necessariamente foi alguém sem instrução, mas ele toma aquela forma e aquela capacidade simples de conversar com aquele que chega para ser acolhido por ele, ele conversa naquela linguagem para que possa ser entendido, que o caracteriza muitas vezes como aquele preto velho, como um índio, a entidade que chega num caboclo, por exemplo, na forma, eu vou dizer assim como eu entendo, se eu estiver errada, vocês me corrijam, por favor, na forma de um índio, né? Por exemplo, meu pai trabalhava com o sete flechas, né? Ele não tinha uma linguagem de falas muito errôneas, não. Isso me chamava atenção. Ele se expressava até de uma forma muito clara. Não sei se todos os caboclos sete flechas falam dessa forma. Ele falava de uma forma mais correta. Às vezes, algumas palavras a gente percebia que, em relação ao nosso vocabulário, digamos, estaria errado. A mensagem perde o seu valor? Claro que não. Então, é isso que Kardec quer dizer. Nós nos preocupamos muitas vezes mais com a forma do que com a essência, do que com o conteúdo. Então, é isso que nós temos que ter cuidado, né? Para não desmerecer o trabalho dessas entidades quando nós desconhecemos, simplesmente porque eles se manifestam ou se comunicam de forma diferente, num linguajar diferente, certo? Então, todo esse cuidado na questão do preconceito, nós temos que observar, porque muita gente coloca o preconceito e a descrença em relação a como uma entidade se apresenta, como um espírito se apresenta em lugares de forma diferente, né? Em centros espíritas de forma diferente. Ah, fui clara aqui, acho que eu me fiz entender, né? Acho que eu falei certinho, né, Jaque? Vocês estão mais acostumados com os índios, com a forma como as entidades se manifestam de várias maneiras, né, na Umbanda, e um espírito muitas vezes pode se apresentar. Como é? Eu não sei, eu acho que eu não estou sabendo expressar o que eu quero dizer. Às vezes eu vejo o Fabris falar que aquele mesmo espírito vem na linha de preto velho, na linha, é assim, né? Na linha... Isso, na forma plasmática dele. Uhum. E esse mesmo espírito, às vezes, ele vai se apresentar lá na minha casa espírita, simplesmente com o nome dele. Olha, eu sou o seu Manuel. Pronto, simples Sim. assim. Tá? E, de repente, aí, né, ele vai se apresentar como
Pai Manuel, como Preto Velho, Pai Manuel, como índio, não sei, índio cruzeiro, vamos dizer assim, é que eu tinha um tio que trabalhava com índio cruzeiro, então me lembrei agora. Mas quem garante que não é o mesmo espírito, né? Então, às vezes, a gente Sim, tende a e separar. um grande exemplo disso é o fundador da religião mesmo, os Sete Encruzilhadas, né? O caboclo das Sete Encruzilhadas. Porque quando ele se manifestou, o dirigente da mesa foi dentro de um centro espírita da doutrina, que estudava a doutrina de Kardec, Isso mesmo. e ele disse, né, perguntou por que ele se apresentava como um índio, falava que era um caboclo, se ele tinha vestes clericais. Se dava para perceber na roupagem fluídica dele que ele tinha vestimentas. E ele disse que ele havia sido um Frei Gabriel de Malagrida, e que ele tinha, sim, tido uma passagem numa vida anterior, mas que ele vinha como um caboclo porque ele queria atingir outros níveis e Exato. abrir as portas dessa religião fundada para outros seres que quisessem se manifestar como tendo o evangelho como base e Jesus Cristo como mestre supremo. E ele ia se apresentar como o caboclo das Sete Encruzilhadas para dizer também, e a gente usa muito isso, esse termo, para explicar os nomes dentro da religião de Umbanda, para que os entrecruzamentos vibratórios que nós chamamos, para dizer que para Umbanda e para todos os guias de Umbanda não teriam caminhos fechados onde quer que eles passassem. Então, Sete Flechas, Ubirajara, Guaraci, Jurema, Tupinambá, enfim, né? Todos eles têm uma nomenclatura bem contemporânea e bem, vamos dizer assim, bem original da forma em que eles vão atuar dentro da religião. Dizem muito sobre a forma de atuação. Certo, entendi. E é isso que importa, né? Essa forma de atuação, a mensagem que traz, o bem que vem fazer. Não importa, além da forma de atuação, a forma que eles vão se manifestar, não tem tanta importância para nós. Importa é o bem que ele vem fazer. Um dia eu viajar aqui, fazer um comentário que eu achei muito interessante, não importa a cor da vela que nós vamos usar, importa a intenção que nós colocamos sobre aquela luz que nós estamos buscando acender, pedir, né? E isso é fato. Às vezes eu posso não ter a vela e pensar assim, nossa, eu não tenho a vela, e agora? Como é que eu faço? Não faço a prece? Faz a prece, faz a prece. Os espíritos estão nos escutando, os nossos anjos da guarda, aqueles que cuidam de nós, os nossos mentores, eles estão nos ouvindo. Importante para eles é aquela nossa intenção, e a intenção se transformará em luz ou não. Às vezes não adianta eu ter a vela e a minha intenção não ser grandes coisas, né? Aquela vela às vezes não valeu de nada. Então, a gente tem que ter... A gente talvez, então, perceber a fluidez da roupagem, porque essa semana aconteceu um fato engraçado, atendemos uma pessoa e aí eu expliquei a ela que seu Tupinambá era um médico, e aí ela tomou o choque avesso, porque ela esperava um índio, né? Na cabeça dela, um médico, não é um médico. Aí eu falei, sim, é um médico. Aí expliquei tudo depois. Com o tratamento, ela foi ganhando confiança. Mas digamos que ela ficasse ali no âmbito da desconfiança, do linguajar desconfiado. Se ele fosse se apresentar para ela, provavelmente ele usaria a roupagem indígena, que era a roupagem que ela estaria esperando dele, para dar uma tranquilidade maior. E para nós, um médico, e no Centro Espírita o João, é isso que você... Ou não. Às vezes ele vai se apresentar na forma que ele precisa para estimular a fé em alguém. Nela, então, isso. Então, o que acontece? O que é a medicina dos homens, se não o uso
das ervas conhecidas categoricamente pelos índios. Então, muito do que nós usamos desmanchado lá num comprimido, num xarope, numa injeção, se nós buscarmos aquele nomezinho que está lá, que às vezes a gente não consegue nem ler, nós vamos procurar aqui no nosso tio Google e nós vamos descobrir que nada mais é do que uma erva, do que uma planta, do que algo que foi processado, reprocessado, secou, misturou com não sei mais o quê, com não sei mais o quê, e virou um comprimido. Então, e isso é muito simples, né? Eu aprendi a fazer aspirina no laboratório, quando eu fiz auxiliar de laboratório em análises químicas. E eu fiquei olhando, eu digo, Jesus do céu, eu sei fazer aspirina, que perigo, né? Eu que sofro de enxaqueca, achei aquilo o máximo, nem levei para casa, deixei lá no laboratório aquele negócio lá, quase que um pacote de aspirina. Mas por quê? Nós manipulamos o quê? Alguns elementos que ali para nós pareciam apenas elementos químicos, mas da onde provém esse elemento, se não da natureza? São criados por Deus, e existem no universo milhares, milhões que nós ainda não conhecemos, que não estão classificados lá na nossa tabela periódica. Então, muitas vezes, um espírito que vem tratar da nossa saúde, ele se apresenta como um médico, mas e quantas existências ele já teve? Se houver a necessidade dele se apresentar como um índio, porque ele vai manipular ervas, ele vai se apresentar. Mas ele só vem, por exemplo, para fazer uma cirurgia espiritual, então ele vem, de repente, se apresenta como um médico. Porque nós sabemos que esses títulos não existem, né, no mundo espiritual. São coisas nossas aqui. Não, o que importa no mundo espiritual é o trabalho que nós vamos realizar. Agora, claro que para a nossa compreensão, muitas vezes eles vão se manifestar conforme o outro irá nos reconhecer, né? Nós mesmos vamos desencarnar, e aí eu vou aparecer para o meu filho, eu vou me mostrar como eu sou, não adianta eu vir com uma roupagem lá do século XIV, que se ele não conviveu comigo lá naquela época, ele não vai identificar, vai tomar um susto. Sabe quem é essa criatura aqui, né? Então, existe toda essa facilidade, na verdade nós somos mutantes, nesse sentido, nós tomamos a forma que melhor se adapta para aquele momento e para que a gente possa se fazer compreender ou até mesmo para estimular a fé em alguém que está precisando, muitas vezes, aceitar isso e se desfazer, né, do próprio preconceito. Então, foi boa a tua colocação, porque tem as duas possibilidades, aí a gente só perguntando para a entidade por que houve a necessidade de se mostrar assim, talvez ele venha nos explicar. Pode concordar com o que nós comentamos aqui, ou pode ainda ter uma complementação mais profunda, algo que venha nos acrescentar até, seria até bom, quando vocês estiverem com Tupinambá, foi Tupinambá, né? Vai com Tupinambá perguntar para ele, olha, ficou uma curiosidade lá no grupo de estudo, o que o senhor tem para nos contar? Garanto que ele vai falar, ele vai dizer, ei, aquela guria lá disse tudo errado, não é nada disso. Eu gostei que eu me chamei de guria, entendeu? Ele ainda vai dizer aquela velha lá, disse tudo errado. Tu sabe que esses exemplos, eles são muito bons, assim, né? Porque se for perguntar para um guia dentro de um terreiro de Umbanda em Amparo, em noite de Amparo, e o assistido que estiver na frente dele, se ele identificar que a fé dele ainda precisa estar materializada, um exemplo, na cor do sebo da vela, ele jamais, aquela pessoa naquele momento em que é irrelevante. Né? Eu nunca vi um guia dizer isso. Ele vai dizer, não, filha, então acende a vela na cor amarela, acende a vela na cor verde, porque ele ancora as consciências, né? Ele fixa aquela consciência com aquele propósito. Então, a gente sabe que o sebo da vela ele não tem uma ação na cromoterapia, mas a gente sabe que ele ancora as consciências
aqueles ainda precisam serem ancorados. Exato. Então, para aquela pessoa, aquela cor, ela é muito importante. Então, se ela é muito importante, a gente não deixa como irrelevância, né? A gente aceita e a gente entende que ela precisa ainda se materializar daquela forma. Outro exemplo que eu queria lembrar, eu acho que até foi tu, eu não lembro se não foi tu que me falou, Carla, que agora vocês estavam comentando e eu estava lembrando desse fato. O Chico, uma vez questionado por um rapaz que ia para a Amazônia buscar ervas, ele disse que ele tinha tudo perto dele, que ele não precisava ir longe, que a erva que a gente necessita, ou seja, né, o medicamento vegetal que a gente necessita, ele sempre se encontra perto de nós. A gente não precisa ir longe, porque a espiritualidade e a afinidade ela é tão importante e tão viva no nosso cotidiano que a gente atrai aquilo que a gente precisa. E eu lembro que uma coisa que chamou muita atenção quando a gente veio aqui a primeira vez no santuário foi dia 26 de julho de 2019, primeira vez que a gente pisou aqui. Eu vi que estava um mato muito alto e a gente tinha muita carqueja. Aqui a erva predominante do santuário é carqueja. Por onde quer que a gente caminhe, tem macegas de carqueja. E aí a gente começou a ver que literalmente a assistência que viria para cá, e nós mesmos, era para trabalhar essa região toda do plexo solar. Muito interessante. A gente não nasce, a reencarnação não erra de endereço, né? Então, quando o Chico Xavier diz isso, nós nascemos exatamente no local onde tem ali tudo que é necessário para a nossa evolução física, espiritual, basta que a gente saiba explorar. Né? Ah, mas aí acontece que às vezes as pessoas têm que ir para outro lugar. Bom, mas aí nós estamos falando da medicina dos homens. Então, a gente vai buscar, é nosso dever cuidar disso, buscar manter a nossa saúde física, é nosso dever. Há recursos, eu tenho condições, então eu tenho que lutar de todas as formas, de todas as maneiras para manter o meu processo reencarnatório, né? Mas, em termos gerais, nessa questão dos medicamentos, das ervas, da fé, realmente isso é verdade, tem sempre ao alcance da nossa mão. E isso é tão verdade que, às vezes, a fé, sem nenhum medicamento, sem nenhuma erva, um papel cortado no número de comprimidos que uma pessoa precisa tomar, ela cura. Por quê? Porque aquela pessoa se aproximou de Chico Xavier e disse: eu não tenho dinheiro para comprar essa receita. E ele não tinha mais nada. E ele olhou e disse que precisava ser tomado um comprimido diariamente por 30 dias. E ele perguntou para essa senhora: tu tens fé? Tu confias em Jesus? E ela disse: se eu não confiasse, não estaria aqui, Chico, mas eu preciso tomar o remédio. Ele cortou aquela receita em 31 pedacinhos e disse para ela: toma um pedacinho por dia. E ela se curou. Então, vejam que ela não estava lá do lado do Chico Xavier, como a Jaque falou, a gente não nasce no lugar errado, ela não foi lá na hora errada. Então, se ela não tivesse fé, ela teria pego aqueles pedaços de papel, teria colocado fora. Né? Eu vou tomar papel desde quando? Né? Tomou e ficou bem, curou o seu problema. Isso aconteceu com o meu filho, com o Gabriel. Quando nós fomos para Fortaleza, o Gabriel teve uma virose violenta, teve diarreia de sangrar e aquilo não curava, fazia exame de sangue, ele tinha 8 meses. Ele fez exame de sangue não sei quantas vezes, não dava nada e ninguém acertava, e eu só pendurada no telefone falando com o pediatra dele aqui. E aí ele receitou um último antibiótico e a coisa foi melhorando. Nós nos mudamos para a casa que nós tínhamos comprado, e o meu pai tinha dado para o Gabriel, quando ele nasceu, um anjinho da guarda, um quadrinho do anjo da guarda, e atrás tinha a oração do anjo da guarda, que quando eu morava aqui eu tinha acima da caminha dele, assim, né, na parede o quadrinho. Como eu não tinha ainda organizado essas coisas, eu coloquei a caminha no berço,
nos pés da cama, assim, entre o colchão e os pés da cama. E ele sempre foi uma criança muito tranquila, ele acordava, ele não chorava. Quando eu via, eu só escutava ele conversando no quarto, né? Sozinho, como a gente costuma dizer. E entrei no quarto dele, ele estava sentadinho, ele tinha comido toda a oração do Anjo da Guarda. Toda. Sobrou 2 pedacinhos que eu guardei para mostrar para o Fábio. Aí eu peguei o quadrinho, olhei para o anjo e disse assim, bom, agora é contigo, né? Porque eu já dei todos os medicamentos possíveis e o menino me come um papel. Então, agora é por tua conta. Então, já que tu é o anjo da guarda, ele comeu a oração, faz o favor de não piorar o que já está ruim, né? Cura, pelo amor de Deus. E o Gabriel, a partir daquele dia, melhorou, não teve mais nada. Então, foi casualidade? Foi o remédio? Eu não acredito em casualidade. Né? Eu, de certa forma, me indignei até com o anjo da guarda ali. Digo, poxa vida, vamos, faz um favor agora para mim, né? Estou do outro lado do mundo, não tem ninguém aqui. Me ajuda, não deixe esse menino piorar. E ele, a partir dali, melhorou, né? Mas se a gente entra em desespero, eu acho que se fosse outra pessoa, eu sairia correndo, porta fora, procurando um médico, fazer uma lavagem estomacal, sei lá. Mas algo se apoderou de mim e eu senti que aquilo não ia ser ruim. Não sei explicar para vocês, simplesmente eu confiei, porque era uma oração. Então, aquela questão da fé, ela se aprimorou naquela hora, sabe? Aquela confiança de mãe num presente que foi dado pelo pai, pelo avô, no caso, né? Que tinha uma crença, que confiava, né? Que era um espírita de Umbanda, e me deu aquele presente. Então, eu acreditava que ali existia uma força que não iria fazer mal para o meu filho. Eu confiei nisso. E realmente não aconteceu nada. Então, às vezes, é exatamente isso, é a nossa fé, é o nosso estímulo, é aquilo que nós precisamos no momento para perceber que nós não estamos sozinhos, independente da roupagem que a espiritualidade usa para se aproximar de nós. Então, todos os exemplos que vocês deram, isso fecha com esse primeiro parágrafo aqui, que ele já colocou para nós. Mais alguém? Eu vi que as crianças estavam ali no colo da Chayane, foram naná, foram dormir. Não, elas estão aqui, ó, estão olhando quietinho? televisão. Ah, então tá. Deixa eu ver se eu consigo mostrar elas ali. Ah lá, bem quietinhas, ó. Coisa boa. E ficam escutando, né? Porque isso Sim. ajuda, né? Bastante. Então, lá, ali, bem as quietinho. fofinhas. É. Hoje eu Vamos consegui. lá. Hoje tu conseguiu? A gente... É uma corrida, né? Tá divertido. Vamos lá. A ortografia deles, cumpre dizê-lo, nem sempre é irreprochável, ou seja, perfeita, né? Que a gente não tenha nada para criticar. Mas grande escassez de razões seria mister para se fazer disso objeto de crítica séria, dizendo que, visto saberem tudo, os espíritos devem saber ortografia. Imagina, né? Eles comunicam com os 4 cantos do mundo, eles têm que conhecer todas as ortografias, né? E o português, então, né? Que tem as nossas belíssimas exceções, é um caos, né? Para o pobre do espírito, né? Porque com um acento, porque sem acento, separa, junta, troca. Pobre do espírito, né? Uma hora ele vai tropeçar naquele porquê, naquela crase, naquele negócio todo lá. Então, poderíamos opor-lhes os múltiplos pecados desse gênero cometidos por mais de um sábio da terra, o que, entretanto, em nada lhes diminui o mérito. Há, porém, no fato, uma questão mais grave. Para os espíritos superiores, a ideia é tudo. A forma nada vale. Olha aí o que nós acabamos de falar, viu? Livres da matéria, a linguagem de que usem entre si é rápida como o pensamento, porquanto são os próprios pensamentos que se comunicam sem intermediário. Muito pouco à vontade hão de eles se sentirem quando obrigados para se comunicarem conosco
a utilizarem-se das longas e embaraçosas formas, né, da linguagem humana e a lutarem com a insuficiência e imperfeição dessa linguagem para exprimirem todas as ideias. É o que eles próprios declaram. Por isso mesmo, bastante curioso, são os meios de que se servem com frequência para obviarem a esse inconveniente. O mesmo se daria conosco, se houvéssemos de exprimir-nos num idioma de vocábulos e fraseados mais longos e de maior pobreza de expressão do que o de que usamos. É um embaraço que experimenta o homem de gênio, para quem constitui motivo de impaciência a lentidão da sua pena, sempre muito atrasada no lhe acompanhar o pensamento. Compreende-se diante disto que os espíritos liguem pouca importância à puerilidade da ortografia, mormente quando se trata do ensino profundo e grave. Aqui essa questão da impaciência, né, do espírito com o médium, lá, por exemplo, na psicografia, tem uma passagem muito interessante, eu não sei se eu já contei para vocês aqui, do Augusto dos Anjos, do espírito do Augusto dos Anjos, que ele tem uma linguagem extremamente clássica. E ele ditava as poesias, os poemas para o Chico Xavier, e o Chico não entendia aquilo. O Chico tinha o 4º ano primário, então tinha algumas palavras que para ele... E ele, para ficar sozinho, para receber esses poemas do Augusto dos Anjos, normalmente acontecia quando ele ia molhar a plantação de alho. E Pedro Leopoldo é um grande exportador de alho, né? Então, ele trabalhava no bar, lá onde ele trabalhava no balcão, e no intervalo ele ia, para ganhar um troquinho a mais, ele ia molhar lá a plantação de alho e ficava recebendo lá de forma intuitiva, né? Por audição também, os poemas do Augusto dos Anjos, até que uma hora o Augusto dos Anjos se irritava com ele, disse para ele, também você não entende nada que eu falo, Chico. Ele não conseguia, né? Eram palavras difíceis. Depois eu tenho um poema curtinho ali do Augusto dos Anjos, eu vou pegar para que a gente possa ter uma ideia do que o Augusto dos Anjos fazia na cabeça do Chico, coitado. E o Chico ria, né, com aquela humildade dele, disse, vamos de novo, repete aí, até que eu acho que às vezes ele não repetia, deixava para a próxima, fica aí molhando a tua plantação, depois eu volto, porque realmente é complicado, né? Então, ele permanecia com aquela sua inteligência, com o seu conhecimento, a gente não perde isso, né? E ele precisava se fazer reconhecer por quem ele tinha sido aqui quando encarnado. Então, não adiantava ele facilitar a vida do Chico. Iam dizer assim, isso aí não é Augusto dos Anjos coisa nenhuma, né? Então, justamente pela dificuldade dos termos é que vem a veracidade a comprovação da veracidade da obra. Tá? Compreende-se diante disto que os espíritos ligam importância, que eu já li, né? Importância à puerilidade da ortografia, mormente quando se trata de ensino profundo e grave. Já não é maravilhoso que se exprimam indiferentemente em todas as línguas e que as entendam todas? Imagina, o espírito é poliglota. Né? Não se conclua daí, todavia, que desconheçam a correção convencional da linguagem. Observam-na quando necessário. Assim, por exemplo, que a poesia, por eles ditada, desafiaria quase sempre a crítica dos mais meticulosos puristas, a despeito da ignorância do médium. Acabei de dar o exemplo aqui do Chico, né? A poesia, com a falta de conhecimento do Chico nesta existência, não deixou de ser analisada e de ser transcrita, psicografada na forma correta, né? Temos alguns minutinhos aqui, 10 minutinhos ainda, vamos passar aqui para o 15. Alguém quer perguntar alguma coisa, colocar alguma coisa? Está todo mundo quietinho? Eu quero perguntar, Carla. Vamos lá. Eu até ia, antes de tu dar o exemplo, esse do Chico e do espírito que psicografava as poesias, eu ia te fazer essa pergunta. Como é que, se o Chico fazia
observações sobre as psicografias dele. Se chegavam como sopros, se chegavam de forma mental, se chegavam de forma pela clareaudiência, de que forma chegavam, assim? Ele possuía quase que todas as faculdades mediúnicas, tá? Então, ele tanto psicografava, como ele recebia por audição, né? Como por intuição, mas a grande maioria das poesias e dos textos ele recebeu por psicografia. Ele tem 2 livros assim que ele recebeu por audição, que um deles é Instruções Psicofônicas e o outro, já te digo o nome, parei um pouquinho, que eu tenho como certo que foram por audição, tá? Primeiras edições psicofônicas, Vozes do Grande Além, são espíritos diversos, instruções psicofônicas. Ele recebeu por psicofonia, pela audição, né? Ouvindo o espírito. E a grande maioria foi por psicografia. Como ele também recebeu por psicografia, que eu já comentei aqui, um texto em braille, sem conhecer a linguagem, né? Porque aquilo é muito difícil realmente. E imagine, na época lá que ele recebeu, até uma máquina de escrever em braille era cara, era algo raro. E diz que foi muito cansativo, muito cansativo. Quando ele terminou, ele estava exausto. Esse texto em braille. Eu até perguntei para o Geraldinho se ele tinha esse texto original em braille e ele não conseguiu. Parece que se perdeu, se queimou com alguns originais que estavam na FEB, num incêndio, acho que teve lá, alguns originais do Chico ficaram perdidos. Nós temos o texto transcrito para a linguagem normal, né? Para o nosso tipo normal aqui. Mas em braille nós não conseguimos localizar ainda, mas é certo que ele recebeu a linguagem em braille. Mas as grandes, os livros, os poemas, as crônicas, todas, na sua grande maioria, foram recebidas por psicografia. Ele também tinha manifestações de materialização de ectoplasma. Quando ele começou em Pedro Leopoldo, quem aqui já ouviu falar no Peixotinho? Peixotinho era um médium, já ouviu falar? Era um médium de materialização. Aí trabalhava com o Chico. Foi ali, naquele período, que deu aquela confusão de um sobrinho dele, que quis ganhar dinheiro com aquilo, com as obras psicografadas, e o Chico se negou. E ele montou todo um teatro, ficou indignado com aquilo, porque ele trabalhava muito para ajudar o Chico, e ele faz uma denúncia numa revista, dizendo que o Chico era uma fraude, né? Então, aquilo magoou demais o Chico, aquela coisa toda. E, em função disso, Emmanuel disse para ele, olha, a partir de hoje, não precisamos mais das reuniões de materialização de ectoplasma. Até eu coloquei aquela foto do Emmanuel materializado, lembram? Bem no início dos nossos estudos. Então, ele tem materialização do espírito de Sheila, de Maria Dolores, por doação de ectoplasma, né? E o Peixotinho trabalhava com ele nessas sessões de materialização. Em função de tudo isso, Emmanuel deu a ordem que ele se afastasse das reuniões de materialização, não havia mais necessidade, e que ele, a partir daquele momento, iria se dedicar à psicografia, que era a sua missão. Tá? Então, as obras doutrinárias começaram com 30 livros, depois mais 30, e depois mais 30, e assim foi indo, e hoje nós já temos mais de 510 obras da Lavra Mediúnica do Chico Xavier que estão sendo colocadas à disposição, né? Mesmo as obras que estão sendo publicadas depois do desencarne dele. Mas a grande maioria foi por psicografia.
mas ele tinha quase que todas as faculdades mediúnicas. Receitas ele recebia de forma auditiva ali, ele via, ele tinha evidência, ele era médium de transporte, ele era médium de bicorporeidade, estava conversando aqui, se necessário ele saía e tu continuava conversando com ele. Aí ele ia para outro lugar. Então, isso aconteceu várias vezes, não foi uma nem duas vezes, aconteceu até mesmo em outra cidade. Ele estava numa localidade determinada lá e estava vindo embora e alguém subiu uma escadaria correndo. Eu vim aqui para salvar o Chico Xavier porque disseram que alguém ia matá-lo e essa pessoa entrou armada, né? E logo em seguida chegaram dois policiais. Eu disse, mas como é que você sabe? Não, é que teve um senhor que nos informou ali na rodoviária que alguém estaria tentando contra a vida de Chico Xavier. Mas ninguém saiu daqui, mas foi aquele senhor ali que nos avisou, o próprio Chico, em desdobramento, em vigília, né? Comunicou aos PMs de que estava ocorrendo uma tentativa contra a sua vida, né? Então, ele tinha quase que todas as faculdades mediúnicas. Não tinha, eu acho, que a das artes, da questão da pintura, da música que ele adorava, né? Ele não conseguia, não sobrou tempo. Eu acho que se ele se dedicasse, até iria, né? Mas não deu. Mas ele também escrevia poemas dele. Ele gostava muito de escrever. E o pai dele não aceitava isso, e às vezes pegava os livros e as coisas que ele escrevia e queimava. Então, como ele não tinha dinheiro para mandar imprimir aquilo, ele escrevia, datilografava e às vezes costurava num tecido. Colava ali, ele costurava página por página para formar um livro. Então, estes amigos que conviviam com ele reuniram esses poemas que deu origem ao meu primeiro livro. É um livro bem caro, inclusive, de capa dura, da editora Vinha de Luz, porque é um livro de homenagem, né, a Chico Xavier, que tem o nome meu primeiro livro, que são poemas dele, e depois alguns psicografados e alguns de outros amigos. Então, ele tinha uma mediunidade que a gente acho que se classificava em todas elas. Afinal, a reencarnação do próprio Kardec, né? São Francisco de Assis, ele já vem druida, ele, junto com Bezerra de Menezes, foram um dos que, em capela, fizeram toda aquela função para um dos primeiros conflitos, né? Trabalhavam juntos já em capela. Então, tem muitas histórias assim que a gente pode compartilhar, inclusive um vídeo onde fala sobre as faculdades mediúnicas de Chico Xavier, que a gente pode compartilhar lá no grupo depois. Tá? Eu fui orientada a usar instruções psicofônicas em 2019, 2020, com um grupo da depressão, né, de tratamento da depressão pelo magnetismo que nós tínhamos na casa. É lindo, né? Aquelas mensagens das instruções psicofônicas são lindas. Amanhã, inclusive, eu faço, hoje eu digo nada por acaso, né? O texto de amanhã no Evangelho da Rede é do livro Instruções Psicofônicas, é Concentração Mental, o título. Então, são textos lindos, muito, muito bom. Olha, tudo que vem por ele é algo que a gente não tem como dizer assim, olha, isso aqui não presta, isso aqui não serve, não tem como. Bom, nós passamos aqui da nossa hora, podemos deixar para recomeçar aqui na próxima, né? Porque agora vai entrando mais a fundo, né? Naquilo que às vezes nós temos curiosidade. E para complementar aqui, ó, eu trouxe, ele é um texto maior, mas não tem problema, eu só quero o finalzinho dele. A opinião espírita é Emmanuel André Luiz, tá? na psicografia do Chico e do Valdo Vieira. Sobre a questão do Livro dos Médiuns, 159, onde lá no finzinho,
O André Luiz vai dizer assim, ó, para nós. Espíritos benevolentes e esclarecidos são mentores preciosos que merecem apreço, e espíritos doentes ou infelizes não devem ser temidos por necessitados de mais amor. Medo é inexperiência. Corrige-te através do labor mediúnico raciocinado com o Evangelho vivo e perseverando na tarefa da fraternidade. Na edificação doutrinária, onde se objetiva o intercâmbio puro com as esferas superiores, todos os companheiros se esforçam na garantia dos bons pensamentos e a assistência espiritual se levanta de preces sinceras, sendo, portanto, num templo espírita, o local em que a pessoa humana, coisa alguma deve temer, por encontrar aí as fontes do seu próprio consolo e sustentação. Não te admitas incapaz de dominar o medo perante as efusões do reino da alma. Reage contra qualquer receio infundado, mantendo-te na tranquilidade da confiança, no desassombro da fé, na leitura edificante, na meditação construtiva. E ao fazeres a tua parte na supressão de semelhante fantasma íntimo, reconhecerás que os benfeitores da vida maior te farão descobrir na lavra mediúnica o áureo caminho da verdade e o portal sublime do amor. André Luiz, na psicografia de Valdo Vieira. São textos muito lindos, né, que vêm fechar até mesmo com o que nós falamos no início sobre a tarefa, né, da Casa Espírita nos caminhos de Jesus. Então, dito isto, agora alguém faz a nossa prece final. Seu Vilmar, está melhor? Um pouco mais tranquilo, mas estou com dor de cabeça. Mas vai passar, se Deus quiser. Isso é da gripe, né? A gripe nos deixa assim. Não esqueça de tomar aquela aguinha depois, tá bom? Depois da prece. Ah. Muito obrigado, hein, pela lembrança da aguinha. Merece sempre. A lembrança, me assopraram aqui no ouvido, diz para o seu Vilmar botar a aguinha lá. Aliás, todos nós podemos fazer isso durante o estudo aqui. Não tem nenhum problema. Ali está sendo, nós não estamos sozinhos, estamos cada um na sua casa, mas a espiritualidade está conosco. Esse momento é todo preparado para que nós, além da instrução, recebamos o amparo necessário para a nossa saúde, para a nossa compreensão, para a nossa serenidade, tá bom? A gente só precisa confiar. Com certeza. Então, vamos lá. Quem vai fazer a nossa prece? Vai fazer, Jaque? Posso fazer. Então, vamos lá. Tira o teu volume, Eduardo, por favor. Porque tá dando microfonia aqui. O Eduardo tá dentro do quarto com o celular. Então, eu vou pedir que nós fechemos os olhos, que a gente respire fundo e troque com o ambiente, que, como a Carla falou, foi todo preparado para que a gente receba as bênçãos da espiritualidade, a intervenção destes grandes amigos, imensos amigos espirituais, que todos juntos formam um único coração, uma única egrégora, a egrégora do céu e da terra, onde nos faz tocar no maior dos tesouros, que é onde descansa e repousa a nossa consciência. Irmãos, todos aqui juntos, de mãos dadas, caminharemos para que cada um de nós supere os seus obstáculos. Enquanto houver sofrimento em céu e em terra, enquanto os irmãos não conseguirem atingir o reino dos céus, como Jesus nos mostrou que ele não tem forma visível, mas ele repousa em cada um dos corações, nós trabalharemos incessantemente para que todos juntos um dia consigam recobrar a linda consciência, o florescimento de viver em paz, em alegria e de transmutar
qualquer estado de saúde e de doença em saúde. Eu agradeço a presença de todos, céu e terra juntos, hoje em festa, porque eles entendem as nossas limitações e nos acercam para que a gente consiga vencer cada demanda que interpela o nosso caminho. Eu agradeço ao Pai, eu agradeço ao Filho, eu agradeço ao Espírito Santo que habita em nós. E eu espero ainda ser merecedora de cumprir essa missão junto de cada um de vocês. Obrigado a todos nessa noite de hoje, nessa vida de hoje em que o meu espírito habita. Gratidão. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Obrigada. Amém, que assim seja. Então, meus amigos, obrigada por hoje também. Até a próxima semana, se Deus quiser. Tá bom? Uma boa semana a todos. Fiquem bem. Julinha, uma boa prova. O seu Vilmar vai nos dando notícia para que a gente possa saber como o senhor está, tá bom, seu Vilmar? Vai nos dando notícia lá no grupo. Beijo, parabéns a todos mais uma vez. Tchau. Sigamos firme e forte nos caminhos de Jesus. Gratidão.